Cheguei, estou aqui, agora nós iremos começar um assunto, pesadinho, amado por bancas de grande prestígio, muito mais a banca FCC, o próprio CESP, que agora é Sebrasp, VUNESP e outra, né? Você entender a concordância verbal faz com que você fique mais fortificado na análise sintática. E o princípio é um só. Se você parar para observar, trata-se da conformidade que há do verbo com o seu sujeito, ou seja, o verbo precisa concordar com o seu sujeito. E quando eu falo para você em concordar, eu estou falando para você concordar em número e concordar em pessoa, beleza? Todas as vezes que alguém falar para você em que se dá essa concordância do verbo com o seu sujeito é em número e pessoa. Por que não gênero, Silvio? Por que não grau? Porque o verbo não tem grau, cara. O verbo não tem gênero, então a concordância passa por aí. Então a lógica é você fazer com que o verbo sempre se flexione com o seu sujeito, propriamente com o núcleo do sujeito. Beleza? Então, pensem como vai ficar essa parada toda aí pra você. Primeiramente, você pensa em quê? Em achar o verbo. E depois, catar o seu sujeito. E você já tem muito conteúdo de sujeito aí. Você sabe que o sujeito não é iniciado por preposição, não é preposicionado, né? O núcleo do sujeito é um substantivo, mas pode ser uma palavra substantivada, entre outras coisas mais. Quer ver só? Bora ver. Aqui foi colocado pra você, o verbo existe ou existem, que está no presente, mas é singular ou plural. Bora olhar para o texto, ele diz assim, ainda Schwein, nos bairros das cidades metropolitanas de todos os estados, muito buraco nas principais avenidas. Esse cara aqui, é o seu sujeito. E buraco aqui, é o núcleo do sujeito. Então aqui não pode ser outra coisa a não ser existe. Percebeu? E aí eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe. Note que você tem uma série de palavras que estão no plural, bairros das cidades metropolitanas de todos os estados. Essa sequenciação, né, de palavras no plural pode fazer você pensar que se trata de um sujeito plural, mas não é, né? Nos bairros das cidades metropolitanas de todos os estados do Brasil, aí nós temos o nosso adjunto adverbial de lugar. Beleza? Bora para outro exemplo aqui, Sempre Schwein, durante as eleições de todo lugar, muitas pesquisas de boca de urna. Mas agora é o verbo ocorre ou ocorre. Vamos ver qual deles é o mais adequado. Você olha para o texto e vai perceber o quê? Que aqui, na verdade, o que ocorre? Lembre-se de que geralmente quando você vai buscar o seu sujeito, olha aí para a tela, quando você vai buscar o seu sujeito, geralmente é o que ou geralmente é quem, né? Para você encontrar essa desgrama chamada sujeito, que nada mais é do que o referente verbal. Silvio, e se em algum momento, ao invés de eu colocar existe, eu colocar existem, então você teve um problema na concordância verbal do texto, tá certo? Então, você precisa ajustar. Você lembra que em todas as aulas de sintaxe, tanto do período simples quanto do período composto, nós primeiro achamos o verbo é o perpetuador de análise. Se não há verbo, não tem como ter oração, né? Não tem como classificar termos que são ali assessorados, na verdade assessores desse verbo aí. Então, você tem um problema de concordância verbal. Nunca o sujeito está errado. Quem está errado é o verbo. Então, você não vai arrumar o sujeito, colocar o sujeito no singular. Não. Você tira o verbo do plural e leva o verbo para o singular. Beleza? Aqui, então, herege, o que na verdade ocorre? Aqui, muitas pesquisas de boca de urna. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Olha quem é o núcleo, Vou colocar NS, núcleo do sujeito, e esse núcleo é plural. Então, nesse caso, vai ser o quê? Ocorrem. E aí você está vendo que as palavras que estão ao redor são palavras no singular, mas você tem aqui eleições, Aí você tem todo lugar, que é singular. Não se deixe levar. É muito comum as bancas de concurso fazerem inversões. A ordem natural da oração é sujeito, verbo e complemento.
mas elas não colocam assim porque isso aí é entregar tudo de mão beijada para o candidato. Bora lá. Xuan, enquanto duravam a distribuição de vacinas pelos estados brasileiros, muitos discursos favoráveis e contrários a elas. Olha aí, ó. Agora ele quer o aconteceu ou ele quer o acontecer. Aí o bicho pega, né? Por quê? Porque primeiro eu vou fazer um ajuste bem aqui, para ficar uma coisa fofa, e agora a gente vai ver o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Muitos discursos favoráveis e contrários a elas. Isso aqui é o nosso sujeito. E o núcleo aqui vai ser discursos, ó, núcleo do sujeito. Então aqui vai ser o quê? Aconteceram enquanto duravam. Mas aí nós temos um outro erro que nós precisamos ajustar. Vem para cá. Olha aí, ó. Aconteceram enquanto duravam a distribuição. Enquanto durava a distribuição. Quem é o sujeito do verbo durar? A distribuição de vacinas. Olha aqui o sujeito, ó. A distribuição de vacinas pelos estados brasileiros. Tudo isso aqui funciona como sujeito, mas olha aqui, ó. Eu tenho o núcleo do sujeito, então eu preciso que o meu verbo concorde com este cara. Beleza? Outro detalhe errado está bem aqui, ó. Deixa eu até riscar com outra letra, com outra corzinha, porque é uma outra análise, né? Então, para que você não fique perdido. Aí eu vou lá, marco no verde, olha aqui, ó. A distribuição, Xuan até brasileiros. E olha quem é o núcleo, ó. Distribuição. Núcleo do sujeito. Beleza? Núcleo do sujeito. Tá aqui o nosso núcleo do sujeito. E o verbo vai ter que ser riscado aqui, porque aqui é o nosso núcleo. Bacana. Beleza? E contrários a elas. Se eu estou falando da distribuição, então não tem que ser a elas, tem que ser a ela. Coloquei vários equívocos para que você pudesse ficar sensível à concordância verbal. E passado tudo isso, vamos aqui ver mais frases para que você possa identificar, né, essa concordância. Agora, ele quer a locução verbal deve existir ou devem existir. Eu não sei se você se lembra, mas eu tenho aqui um verbo auxiliar e eu tenho aqui um verbo principal. Eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal, beleza? Aí você precisa ver como é que se dá esse tal de verbo principal, se ele é pessoal ou não, beleza? Se ele é pessoal ou não. Se ele for pessoal, ele tem sujeito. Se não for, ele não tem. Simples assim. Bora ver como é que ele coloca. Muitos acham que Xuan ainda este ano em todas as capitais brasileiras concurso. O que deve existir? Tá bem aqui o sujeito, ó. Concurso nas áreas fiscais. Tudo isso aqui é o nosso sujeito, mas olha o nosso núcleo, ó. Núcleo do sujeito. Então, eu só posso colocar aqui, ó, deve existir. Beleza? Deve existir. Olha aqui na outra frase. Ainda Xuan, nos próximos meses, a divulgação de editais para concursos policiais em todo o território nacional. Agora, a locução verbal pode ocorrer ou podem ocorrer. E aí, ó, você tem a mesma coisa. Você tem um verbo auxiliar, você tem um verbo principal. E detalhe, um detalhe sem o qual você não vai caminhar bem. Note que aqui, ó, no devem, ele está no plural porque se o meu sujeito for plural. A mesma coisa aqui no podem está no plural se o meu sujeito for plural. Então, você precisa ficar ligado nessa condição para que não venha a entrar no chavascal e nem se dar mal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai ficar perdido. Não vai, para você não se dar mal. Beleza? Olha aqui agora a letra E. Ainda Xuan, letra E, ainda Xuan, nos próximos meses, a divulgação de editais para concurso policial. O que pode ocorrer? Aqui, ó. A divulgação de editais. A divulgação de editais. Tá aqui, a divulgação de editais. Isso aqui é o nosso sujeito. Mas quem é o núcleo do sujeito? Divulgação. Tá aqui, ó, núcleo do sujeito. Se esse é o núcleo do sujeito, para o que você tem que prestar atenção? Esse meu núcleo do sujeito, ele é singular. Então aqui, ó,
tem que ser o quê? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Não é verdade? É assim que funciona a parada toda. Bora, tem mais, ó. Schwein nas mídias televisivas e de radiodifusão, mas propagandas em prol do combate às fake news, né? Agora foi colocado aqui de novo, ó, o pode acontecer e o podem acontecer. Não se esqueça de que a sugestão aqui é o plural. Você também tem verbo auxiliar. Você também tem verbo principal, mas aqui, o que você tem que atentar? Deve haver o quê? Mais propagandas em prol do combate às fake news. Olha aqui o núcleo do sujeito, ó. Propagandas, ainda está no plural. Então, ó, podem acontecer. Percebeu que o meu verbo ficou no plural? Por quê? Por conta da concordância. Então, é muito comum eles colocarem termos aí da oração para dificultar a sua análise. Olha ali na letra D. Ainda este ano, tempo, em todas as capitais brasileiras, lugar, adjunta adverbial de tempo e adjunta adverbial de lugar. Na letra E, o ainda, tempo. Nos próximos meses, tempo. Para concursos policiais em todo o território nacional, finalidade. Né? Letra F, nas mídias televisivas de radiodifusão, lugar, adjunta adverbial de lugar. Então, você precisa ficar ligado para você não se perder, tá bom? Beleza? Tem mais uma aqui, não chora. Agora é o verbo constar. Coloca para você consta ou constam. Né? Aí você tem nos relatórios de atividades mensais da empresa nenhuma compra de novos equipamentos. Tudo isso aqui é o sujeito, mas o núcleo é compra. Então, eu coloco aqui núcleo do sujeito. Se o meu núcleo é singular, então aqui eu vou colocar também singular. Né? Não consta nos relatórios. Olha o que ele mete aqui para você, ó. Esse nos relatórios de atividades mensais da empresa nada mais é do que um adjunto adverbial de lugar, né? E é claro, eu tirei as vírgulas por questões meramente didáticas. Olha para mim, deveria ter vírgula pelo menos aqui, ó, e aqui, na letra D. A mesma coisa, ó, na letra E, nos próximos meses, vírgulas obrigatórias. Aqui na letra F, ó, vírgulas obrigatórias. Porque você não colocou questões didáticas, eu queria confundir tua vida. E o cara pode tirar também na hora da prova? Pode. Aqui, ó, também vírgulas obrigatórias. Beleza? É tudo normal. Então, essas frases até agora foi para você entender como é que se faz uma análise para saber se a concordância do texto está correta. Acha-se o verbo, caça-se o sujeito, estabelece entre eles uma concordância. Vamos para os casos especiais agora. Olha aí, ó. Sujeito com expressões partitivas e coletivas. Beleza? Quando eu tenho sujeitos com expressões partitivas, o que eu preciso entender? Ver como é que se dá a concordância. Note que eu sempre vou colocar em toda a aula de concordância esses verbos entre parênteses aí, ó. Né? Passou, passaram. Foi, foram, para nós sabermos qual é a forma conveniente. Bora para cima, então? Não dorme. A maioria dos alunos, chuai na prova. Isso aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, é o meu sujeito. Só que esse sujeito, ele tem uma dupla concordância. Se eu coloco passou, eu estou pegando esse meu sujeito e concordando com quem? Com a maioria. Mas eu posso também colocar passaram. E pegar esse passaram e concordar com alunos, que é o determinante no plural. Isso aí, gramaticalmente falando, é um adjunto adnominal, popular ADN. Ou seja, em expressões partitivas seguidas de um determinante no plural, você tem uma dupla concordância. Esse é um assunto delicado, porque ele tem muitas formas de você fazer a flexão. Então, às vezes, o aluno fica agoniado. Ó, boa parte dos torcedores foi, mas pode ser boa parte dos torcedores foram.
Porque se eu coloco foi, eu concordo com boa parte. Se eu coloco foram, eu concordo com torcedores. De semelhante modo, eu faço aqui, ó, grande parte dos imigrantes chegou. Mas eu posso colocar que grande parte dos imigrantes chegaram. Se eu coloco chegou, eu estou concordando com o quê? Com grande parte. Mesma coisa, ó, boa parte, a maioria, grande parte. Mas se eu coloco chegar, eu concordo com imigrantes, com torcedores e com alunos. Beleza? Assim que funciona. Muito embora eu tenha, no caso de multidão, um sujeito que é coletivo, eu tenho aí um sujeito que é coletivo, a minha concordância vai ser uma concordância totalmente gramatical. Pelo amor que você tem por mim, que não é nenhum. É uma concordância gramatical. Então, a multidão gritava ameaças. A multidão gritava ameaças. Agora, aqui, eu posso continuar do mesmo jeito, com gritava, ou eu posso colocar gritavam. Se eu entender para você, por exemplo, que aqui ó, eu estou concordando com a multidão. E se eu entender que o gritavam concorda com o quê? Manifestantes. Sobre esta regra aqui, eu discordo, tá bom? Eu discordo de muita coisa aqui, mas quem sou eu? Eu não sou nada. Para mim, toda concordância deve ser gramatical e não intitulada por caprichos teórico-gramaticais. Para mim, deveria ser a maioria dos alunos passou. Para mim, deveria ser boa parte dos torcedores foi. Para mim, deveria ser grande parte dos imigrantes chegou. Para mim, deveria ser a multidão gritava. Para mim, deveria ser a multidão de manifestantes gritava. Nada de gritavam, não. Para mim, a concordância é gramatical. Para mim, não se deve fazer concordância com ADN, com determinante. Eu falei, é determinante. Maria vai com as outras, entendeu? Se um dia você quiser dizer que uma pessoa é aposto, você já sabe que é fofoqueira. Né? O aposto é fofoqueiro. Agora o determinante. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Então você diz, e aí, determinante? E aí, ADN? Por quê? Vai com as outras. Só quer estar onde o substantivo tá. Ah, para com isso. Sai de sala. Não, chega. Aí, ó, um par de bois. Um par de bois emitiu. Para mim, deveria ser só emitiu, porque eu pego esse emitiu e concordo com um par. Mas adivinha, pode ser também o quê? Emitiram. E fazer a concordância com o quê? Com bois. Silvio, e na prova? Cara, na prova, pelo amor de Deus, analise todas as opções e veja qual é a melhor. Tá bom? Veja qual é a melhor. Infelizmente é isso. Ai, meu Deus. Concordância com os numerais milhão, bilhão e até trilhão. É o mesmo modelo daquilo que nós colocamos aqui. Quer ver só? Todos os dias, 1 milhão de acidentes ocorre. E eu coloco ocorre se eu quiser concordar com 1 milhão. Mas eu posso também colocar o quê? Ocorrem. E concordar com o quê? Adivinha? Cara, pasmem, com acidentes. Não é a mesma coisa que nós vimos ainda há pouco? Gente, as gramáticas colocam ali determinante no plural. Na letra A, dos alunos é ADN. B, dos torcedores é ADN. C, dos imigrantes é ADN. Na letra E, de manifestantes é ADN. Letra F, de bois é ADN. Na letra A, de acidentes é ADN. Ó. 1 milhão de fiéis agrupou-se ou agruparam-se? 1 milhão de fiéis agrupou-se. Mesmo modelo. Agrupou-se, se eu quiser concordar com quem? Com 1 milhão, que para mim é a concordância mais correta. E aqui eu tenho agruparam-se. E esse agruparam-se aí concorda com fiéis. Beleza? Muito fácil, né? Sujeitos com números percentuais ou fracionários. Aqui você precisa ter um pouco de cuidado,
para que você não venha a cair no chavascal, né? A concordância básica é você concordar com o número percentual ou com o numerador, em caso de números fracionários. Concorda com o percentual, ó. 1% dos eleitores votou. 1% dos eleitores votou. Ok? 1% dos eleitores votou. 20% da mata está. Concordância com 1%. Concordância com 20% da mata. Mas eu posso colocar, pasmem, eu posso colocar votaram. Se eu quiser concordar com quem? Com eleitores. Beleza? Se eu quiser concordar com eleitores, eu posso. Pra tu ver como é a parada, né? Cara, pra mim tinha que concordar com 1%. Aqui, na letra C tá fácil, né? Somente 1% concordar com 1%. Aqui é uma concordância tranquila. Chegou. Apenas 3% pediram. Pegadinha do malandro. Olhando para o texto, para essas aí. Qual é o equívoco que o professor, né, internamente cometeu para que você pudesse perceber? Alguns já estão até gritando em casa. Olha a letra B. 20% da mata está? Não. 20% da mata estão. Concordância verbal, uma coisa doida. Bora pra cima. Ó, 1/3 da cidade. 1/3 da cidade sabe. Concordando com 1/3, ok? 1/3 da cidade sabe, concordando com 1/3. Aí pronto. Não tem pra onde correr. Aí. 30%. Aumentou. 30% da cidade. Agora o negócio ficou bacana, né? Porque ele quer, ó, 30% da cidade estão inundados. Olha. Ixi, mas por que, Tite? Eu não vou concordar com cidade, eu vou concordar com 30%, que equivale a isso aqui, né? Não é verdade? É. Aí você vai encontrar gramática, esse cara concordando com esse aqui. Mas você vai encontrar gramáticos, como o próprio Domingos Pascoal Segala, ele coloca está inundada, concordando com cidade. Mais ou menos assim. Beleza? Para você não ficar perdido. É as duas formas, Silvio? Cara, pode ser as duas formas. Pode ser as duas formas. Beleza? Ou concorda com a expressão de porcentagem ou concorda com o determinante. A mesma coisa aqui, ó. 1/3 das mortes acontece. Se eu colocar acontece, eu concordo com o quê? Com 1/3. Mas eu vou lá e coloco acontecem. Concordando com o quê? Com mortes. Olha que loucura, né? Para mim, tinha que reformular toda essa flexão aí e colocar somente com o núcleo do sujeito. Facilitaria muito, ainda treinaria o aluno a realmente identificar o sujeito. Mas, como a minha opinião não vale nada, eu ensino aquilo que pode cair na sua prova. Pronomes que e quem como sujeitos. Olha aí, ó, muito tranquilo. Parece difícil, mas é muito tranquilo e não tem problema nenhum se você realmente perceber.
como se faz essa parada toda. Bora lá. Sou eu que faço ou sou eu que faz? Quando você tem os pronomes que e quem, você precisa entender que o quem sempre vai fazer concordância em terceira pessoa. Beleza? Terceira pessoa. E aí, você não tem para onde correr, né? Agora, quando o pronome for esse que, você vai concordar com o pronome que o antecede. Bacana? Deixa eu mudar para cá. Vou fazer bem assim para você, ó. Paul concorda em terceira pessoa. E aqui, concorda com o antecedente, que geralmente é um pronome pessoal. Geralmente é um pronome pessoal. Então, se você já está diante dessa parada aqui, o que que você tem que ver? Que nesse caso, né, sou eu que faço. Sou eu que faço tudo aqui. E aqui, ó, sou eu quem, ó. Usei o que e concordei com o pessoal. Usei o quem e jogo em terceira pessoa. Percebeu? Ó, fomos nós que concorda com o antecedente. Aí, ó, concorda com o antecedente. Fomos nós que fizemos tudo aqui. São eles, no final das contas, que, ó, o que tá aqui, o cara tá até longe, ó, mas não tem problema não, a gente vai atrás desse cara. São eles que ganham. Beleza? E aqui ele coloca já o quem, e o quem é em terceira pessoa, né? Na verdade, fomos nós quem ajustou. Olha aí, ó. Fomos nós quem ajustou. Ficou feio, né, Silvio? Fomos nós quem ajustou. Tudo isso porque... Ah, mas fica estranho. Não tem problema. A concordância com o quem em terceira pessoa. Lembre-se de que muitas provas de concurso trabalham com estranhezas gramaticais para, na verdade, digamos que confundir o aluno, porque o aluno é muito movido por instinto. Ai, não sei o quê, não dá, não dá. Ai, daí, herege, vai dar sim. Ó, aqui, ó. Olha aqui o que? Fui eu que criei. E aqui é o quem. Fui eu quem criou. Beleza? Esse é aquele caso que você deve deixar em stand-by para fazer no final da prova, né? Até nós, professores, às vezes confundimos, mas a prática, o negócio é que a gente precisa aprender para dar uma boa aula. Vocês têm que aprender para passar caso caia. Entendeu? Então, se for o que, concorda com o pronome que o antecede. Se for o quem, concorda em terceira pessoa, que é com ele mesmo. Beleza? Sujeito com a expressão mais de um. Olha a expressão mais de um. Né? A expressão mais de um, nesse caso, aqui é uma flexão muito tranquila, porque quando você olhar essa expressão mais de um, ou até mesmo outras expressões semelhantes a ela, como a expressão cerca de, a expressão perto de, a expressão menos de, todas elas aí vão seguir o parâmetro do mais de um, né? E aí, obviamente, seu professor aqui marcou, mas isso não inviabiliza a frase. E aí você vai fazer a concordância com o numeral. Então aqui, ó, é mais de um atleta veio. Mais de 3 candidatos ficaram.
mais de um amigo se. Olha, ou seja, essa frase aqui, ó, eu tenho reciprocidade. O que é isso? Você se lembra da voz reflexiva recíproca? Sempre que você ouve mútuo, mútua, mutualidade, recíproco, recíproca, reciprocidade, é uma troca de ações. Então, são ações duplicadas. Sempre que eu perceber reciprocidade, como é o caso daqui, ó, mais de um dos oponentes se. Então, se eu tenho reciprocidade, aí eu vou ter que ficar ligado como vai ser a minha concordância. Porque quando eu tenho reciprocidade, né, e se houver algum elemento especificado, ou até mesmo a expressão vier repetida, aí o verbo fica no plural. Né? Então, é mais de um amigo se abraçaram. Mais de um amigo se abraçaram. Mais de um dos oponentes se olharam. A grande sacada é você observar o quê? Esse tal de pronome reflexivo. É ele quem realmente pode dar algum problema para você. Tá bom? Aí, meu irmão. É ir para cima e acreditar que vai dar bom. Beleza? Tranquilo, né? Concordância verbal são muitos casos específicos. Olha ali, ó, sujeito formado por palavras ou expressões plurais. Alguns plurais, né, já fazem parte das palavras, outros não. Né? Que é o caso aqui, por exemplo, Estados Unidos. Né? Tá aqui, ó, Estados Unidos, férias, Montes Claros, Amazonas, Lusíadas e outras coisas mais, algumas palavras que já tem ali. E o plural se faz com a presença de um determinante. Beleza? Determinante. Então, esse determinante, né, é uma forma de você realmente perceber como se dá a flexão. Então, Estados Unidos é uma grande potência. Porém, todos sabem que os Estados Unidos possuem muito poder. As férias trazem alegria à vida. Montes Claros era uma boa cidade e não eram, tá bom? A mesma coisa funciona para obras, né? Velozes e Furiosos é um grande filme. Os Velozes e Furiosos são um grande filme. Tranquilo. Você está vendo que até aqui nesse tópico 6 foram muitas frases com determinante, né? A expressão partitiva tinha determinante. O coletivo tinha determinante. Então, se prepare, porque são muitas construções que trazem determinantes e o verbo concordando com determinante, que é o tal do adjunto adnominal. Pelo amor de Deus. Acabou? Nossa primeira aula de concordância verbal encerra-se por aqui. Já agradeço a você a sua presença, o seu desespero, a sua fé e já aguardo você na próxima aula, que tá cheia de treta, mas o importante é a sua aprovação. Beijo no coração, já aguardo você, herege. Tchau!